Amigas e amigos, esta radicalização da direita pelo centro, entre aspas, exige interpretação, isso que eles dizem aí de petismo e antipetismo. Eu escutei agora há pouco um comentarista do grupo Bandeirantes, bem conhecido, Fernando Mitre, ele é diretor de jornalismo do grupo, falando exatamente isso, que a eleição, estas eleições, elas estão pautadas pelo petismo e o antipetismo. Aí surge aquela pergunta que eu já fiz aqui, por que o PT, petismo, PT, esse acrônimo, não é literal, não vamos tomar ao pé da letra como eles querem que a gente tome. Isso é para incautos engolir, para idiotizar, emburrecer, embrutecer o eleitorado, o povo. O petismo aí tem um sentido muito maior do que PT, 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 como eles dizem aí. Agora, por que o PT ocupa tanto espaço na agenda do país? Por que se debate tanto o PT? Por que tem PT e anti-PT na lógica deles? Petismo e antipetismo. No fundamental, a gente pegando isso aí, fazendo a equação, tirando os noves fora, e limpando a sujeira que a mídia joga aí no processo democrático, o golpismo, todos os mecanismos das malandragens da mídia, da direita, a gente chega a conclusões óbvias, conclusões elementares. Por que tem essa máquina midiática? Exatamente para impedir que se chegue a essas conclusões elementares. A equação é essa. Ou seja, no fundo, eles são bolsonaristas pela metade. O centro é Bolsonaro pela metade, pelo meio. Até onde existe antipetismo no bolsonarismo, eles estão com o Bolsonaro. Todos eles, todas as facções, todos os candidatos aí da direita, do campo da direita. A partir de um certo patamar, aí eles se separam. Eles têm diferenças entre eles. Portanto, quando eles dizem petismo e antipetismo, é isso aí. Agora, qual é a interpretação que a gente pode fazer? Que tem o povo, o candidato do povo, o lulismo, o lulopetismo, como eles mesmos dizem, e a turma no andar de cima, aí, os universos, que eu sempre digo aqui, esse clube privado da direita, esse mundo que é um submundo, protegido pela rataria pretoriana midiática, pelo Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato. E aí a gente vê isso claramente, quando eles põem essa questão do mercado. É mercado, mercado. Que mercado? Mercado é o de Wall Street, a turma do dinheiro. Não o mercado do Adam Smith, do Karl Marx, dos economistas clássicos ingleses, das escolas de economia. Esse mercado que se formou a partir de meados da década de 70, com o rompimento unilateral do regime norte-americano com os tratados de Bretton Woods do pós-Segunda Guerra Mundial. Enfim, tem todo aí um processo que determinou uma quantidade, a existência de uma quantidade de dólares no mundo, sem nenhum controle, a não ser a Casa Branca, a política da Casa Branca e a política do Pentágono. Eles controlam com armas e ameaças, com golpes e tudo mais, e faz essa massa de dinheiro girar pelo mundo, parasitando os países, os povos, atropelando democracias, autonomias dos povos e tal. E tem aqui os prepostos, os economistas-chefes. Por que só a candidatura do Fernando Haddad e da Manuela Dávila não tem economista-chefe? Tem uma pressão gigantesca em cima disso, nós vamos ver isso daqui a pouco. No fundo, portanto, tem aí, além de tudo isso, tem uma questão moral, uma questão ética. Os comportamentos, quem que se comporta, quem fala a verdade para o povo. O Haddad, a campanha do Haddad, é fazer a roda da economia girar. É isso, como é que faz a roda da economia girar? Se não pela distribuição de renda. O que eles querem? Aí tem uma dicotomia clara entre a distribuição de renda e a acumulação financeira, o mercado. A distribuição de renda é melhorar a vida do povo, como fez aí os governos Lula e Dilma, não é isso? Aí a gente vai ver a prática deles, a gente pega aí flagrantes de imoralidade, de indecência, sem falar nos casos mais flagrantes aí de Jair Bolsonaro, de Geraldo Alckmin, da Lava Jato, é o submundo, óbvio, o cartel mafioso midiático. É assim que eles vivem, eles nadam no meio da lama, um joga a lama para cá, outro joga a lama para lá, então vão se lameando, é lama para todo lado, e vão pegando essa lama e jogando nos outros, no Lula, no lulopetismo, no povo. Então aí o caso, comentei aqui, isso é uma indecência, uma imoralidade, esse acordo da Petrobras, fechado pela Lava Jato nos Estados Unidos. Os americanos deram para eles a bagatela de 2,75 bilhões de reais. Quem vai administrar esse dinheiro? Vão criar ONGs?
Né? E quem vai fiscalizar as ONGs? Esse dinheiro vai para onde? Para qual conta? Né? Com qual a destinação do dinheiro? Enfim, como é que é o negócio? Vejam que é um submundo mesmo, né? Obscuro, a mídia não fala disso, ninguém fala nada disso. Né? E fecharam esse acordo rapidamente nos Estados Unidos. Deram o golpe agora, em 2016, já fecharam um acordo aí de 3 bilhões de dólares. Acho que é dólares, ou não, é reais, são reais. Em dólares acho que dá 800, não sei o que, alguma coisa assim. Essa dinheirama toda, como é que as tramas, né? Em Caixa 2 que existia lá, que eles varreram tudo para debaixo do tapete, né? Criaram esse... E a Lava Jato saiu de controle, disse que era para... O Deltan Dallagnol tem um vídeo aqui, muito visitado aqui nesse canal, outro lado da notícia, que eu publiquei já tem tempo, acho que mais de 2 anos, ele falando, dando uma entrevista para um repórter da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, né, que ele fala, o repórter deu umas apertadas nele, aí ele saiu com as tradicionais, né, deltanzices. Estamos apurando este governo, estamos apurando a Petrobras, mas tem aqui, aí só não vou comentar e tal. Né? Isso bem antes das pataquadas dele aí, de PowerPoint, né, desse grande conluio que se formou aí para condenar e prender o ex-presidente Lula, para sujar a ficha do Lula. A turma da lama nadando e jogando. Tem uma ficha limpa aqui, joga. E lameiam toda a ficha do Lula, lamearam, né? Mas uma ficha suja aqui, uma ficha suja. Prende o ficha suja. Tá, a entrevista do Deltan Dallagnol. Tá aqui, no outro lado da notícia. Portanto, tem aí uma questão moral, fundamentalmente. É que eles querem fazer o que com a Petrobras? Por que essa pressa em aprovar esse acordo, essa dinheirama toda que circula para lá e para cá, sem controle nenhum, né, sem transparência? Eles têm lá transparência internacional, é isso que eu falei, né? Transparência internacional, quando tem esse nome, transparência, combate à corrupção, pode ver que de transparência e combate à corrupção não tem nada. Absolutamente nada. Né? E aí a gente vai ver, né, os discursos, essa turma aí, né, bolsonaristas, cachorros loucos, na essência eles são diferentes desses outros, é que esses outros são mais malandros, né? Tem mais costas largas. Aí vão os bolsonaristas, o filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse aqui na manifestação de ontem em São Paulo coisas absurdas, além desses ataques aí que são tradicionais deles, né? De misoginia, de homofobia, de racismo, de xenofobia, né, de todo tipo de comportamento que a gente pode pôr aí no cômputo do fascismo. E o fascismo é essencialmente corrupto, tem esse detalhe ainda. A família, Bolsonaro, né, sem contar os filhos, a ex-mulher, não sei mais quem, aí tem um entorno dele. Fala-se muito do Eduardo Cunha, que montou um esquema, né, de dinheiro, de financiamento, não sei mais o que. O Bolsonaro montou o esquema dele como? Quem financia esse grupo de bolsonaristas que tem por aí? Aí voltando ao Eduardo Bolsonaro, que é candidato a deputado em São Paulo, ele falou coisa, tirando tudo que circulou aí, isso aqui não circulou. Ele disse lá, né, disse com todas as letras, literalmente o seguinte: o general Mourão já falou que a próxima operação de paz no Brasil será na Venezuela. Vamos libertar nossos irmãos da fome e do socialismo, da fome e do socialismo. A melhor solução para a crise migratória que nós vivemos é a saída de Maduro do poder. A gente vai dar uma lição nesse narcoditador. O que ele está pregando aqui? Vão invadir a Venezuela? Vão. O Mourão, ele disse que o Mourão falou isso. E ele está falando isso como dar uma lição no narcoditador. Isso lembra alguém na história? Lembra? Vão invadir, destruir tudo. Invadir a Tchecoslováquia, a Polônia, a União Soviética. Vamos acabar com essa raça. Essa raça de petistas. Os petistas que tem na Venezuela vão acabar com tudo. Tem petista na Argentina, na Bolívia, no Equador, né? Depois sabe-se lá mais onde tem petistas. Que eles vão invadir. E vão libertar nossos irmãos da fome e do socialismo. Essa questão da Venezuela é importante, né? Porque esse é um ponto que a direita de centro e a direita bolsonarista bate. Qual é a situação efetiva da Venezuela? Os índices de pobreza na Venezuela, como eram, como estão? Compara isso com o Brasil. A democracia, compara a democracia da Venezuela com a democracia no Brasil. O Maduro falou recentemente: eu não dou conversa para golpista. Quem deu golpe, né, entre a Venezuela e o Brasil? Quem rasgou a Constituição? Quem rasgou o programa de governo? Quem deu uma banana para a soberania popular, a soberania do voto?
Tem uma crise sim na Venezuela, tem. Agora é preciso entender a natureza da crise. Por que tem crise? Cercaram a Venezuela, o regime norte-americano, né, com boicotes, com sabotagens, com bloqueios, como fizeram com Cuba. E tem uma crise na Argentina. Quem fez a crise na Argentina? Qual é a crise mais grave? Fundamental é isso aí. Qual é a natureza das crises? Quem levou crises na Argentina? E quem levou crises na Venezuela? Quem foi? Quem? Raimundo Nonato? Olha aí, ó, o que é a gente usar o intelecto para entender as coisas, fazer a interpretação do petismo e do antipetismo. Né? Tem aí o juiz bolsonarista também, que a mídia deu pouco destaque, pelo menos do que eu vi até agora. Né? Um juiz de Formosa, em Goiás, né, chamado Eduardo Luiz Rocha Cubas, né, do Juizado Especial Federal Civil de Formosa, né, que, segundo a AGU, né, Advocacia Geral da União, ele planejava conceder uma liminar no fim do dia 5 de outubro, determinando que o Exército recolhesse urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação. Quem financia um juiz como esse? Translocado? É corrupto, corrompendo aí, né, a democracia, a Constituição. A mesma coisa do Luiz Fux, o topete do Grupo Globo. A Folha está, né, denunciando ele aí, né, insistindo. Né, ele afrontou o STF, afrontou o Dias Toffoli. Simplesmente ele pegou essa história da liminar que o Lewandowski, né, deu para a Folha entrevistar o Lula. Ele foi lá, simplesmente caçou, porque ele quis caçar. Quem mandou o senhor caçar? Ninguém. Mas não foi o Grupo Globo que mandou o senhor caçar? O Globo está quietinho, o Grupo Globo está quietinho. O Grupo Estadão, também que a Folha está lá esperneando e tal. As diferenças entre eles, né? Inclusive de linha editorial, de linha de jornalismo. No fundo, são todos meio bolsonaristas, isso que eu falei aqui. Mas em algumas questões eles têm divergências, né? E aí emerge naturalmente as interrogações. Por quê? Ele estava com medo do Lula? O Grupo Globo? Que o Fux aqui é Globo, não tem... Fux é um mero serviçal, não, sujeito absolutamente, né, sabujo do Grupo Globo. Esse comportamento abjeto, nojento, não, ele fica rastejando para os interesses do Grupo Globo. Agora, o Grupo Globo estava com medo do quê? O que o Lula poderia fazer? Falar. Essa que é a questão. Né? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Aí se utilizam de golpes, né? De rasteiro, de ataques à traição, de emboscada. Como é que eles chegaram à condenação à prisão do Lula com o juiz deles lá, o Sérgio Moro, Tribunal Lava Jato, não a traição? Ataques à traição, ataques de covarde. Covarde não tem condições morais, consequentemente não tem condições intelectuais de enfrentar cara a cara o Lula. E ficam fazendo emboscadas, mais uma emboscada deles aqui. Né? É a mesma lógica daquilo que o José Dirceu disse aí num site no Piauí, né, que ele falou dos abusos aí do tribunal. Ele não falou do Poder Judiciário, ele falou do Tribunal Moro. E o Globo se utilizou disso, o Estadão, né, a direita toda aí, né, para fazer um escarcéu, um carnaval. Agora, quem for ver hoje um editorial do Estadão, tem lá exatamente a mesma coisa que o Dirceu falou. A mesma coisa. A diferença é que o editorial do Estadão é um editorial pró-Alckmin. Essa denúncia que o Ministério Público fez contra o Alckmin. O Estadão tem razão. Porque isso, eles são meio bolsonaristas. O Estadão não fechou com o Bolsonaro. Ele fechou com o Alckmin. Declaração de voto, declarou o voto no Alckmin. Agora, o meio bolsonarista é exatamente as mesmas práticas, desde que seja contra o PT, contra o lulopetismo, contra o demiurgo de Garanhuns, que agora, inclusive, eles se unificaram. Né, que é isso, é para desclassificar, para humilhar. Agora é o presidiário, o Lula não tem nome, eles não usam o nome do Lula, tem um medo até do nome do Lula, um medo animal, instinto, né? É instinto de classe. Esses aí vão nos atacar, antes que eles nos ataquem, ataquemos eles, destruímos-los. É isso assim, é assim que eles pensam, é assim que eles agem. Né? E, portanto, a equação aqui é essa. Né? O Estadão diz a mesma coisa que o José Dirceu disse. A mesma coisa. Só que o Dirceu disse do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato. O Estadão está falando também desse tribunal, mas porque ele está defendendo o pirão dele, né? A farinha pouca, né, deles, entre eles lá. Porque eles são, né, escassos em recursos morais, em recursos intelectuais.
Eles ficam disputando guerra de facções, né? Aí no ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Que o Haddad está subindo e vai subir. Né? Se eles não derem pontapés nele, dificilmente vão conter a subida, a vitória, né, da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila. Isso é medo, medo das urnas, medo do povo. É isso. Na democracia eles têm que ter medo do povo. Então o que faz? Sabota a democracia. Tem outro exemplo aí, esses policiais federais que aprenderam, civis e federais que aprenderam na Bahia e em Minas Gerais materiais de campanha em que o ex-presidente Lula é retratado como candidato do PT à presidência da República. É o que eles dizem, nem entraram lá. Lembra muito o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Tem aqui nesses livros sobre tudo aqui no Pedro Palmar que enfrentou mais essa situação. A polícia invadia, sedes e tal. Cadê o mandato? Que mandato, né? Destruíam tudo. Empastelavam a imprensa do partido, roubavam os materiais do partido, algo como fizeram com o Lula naquele sequestro determinado pelo Sérgio Moro, que entraram na casa dele, roubaram equipamentos eletrônicos, até os celulares das crianças, dos netos do Lula, reviraram o colchão e tudo mais, e depois apareceu nas mãos do Sérgio Moro um documento apócrifo. Essa história é bem conhecida, que o Lula falou, quem te deu esse documento, doutor Sérgio Moro? Eu não sei, e o que está escrito aí? Quem é assim? Uma vergonha aquilo, né? Um juiz, se prestar aquele papel, devia ser mais sofisticado. É isso que eu falo, né? O rebaixamento moral rebaixa a intelectualidade, não pensa. A pessoa não pensa, vai jogando as coisas e tal. A sentença dele é compatível com essa atitude. A sentença que condenou Lula. Que depois foi referendada aí pelo Tribunal Moro, pelos patetas do TRF4, etc. Não é a mesma coisa aí, ó. Tudo isso o que é, se não ódio, antipetismo? Não é antipetismo, é o petismo, e o petismo falando, petismo entre aspas sempre. É povo, é renda, aquilo que o Lula, que eu brinco aqui sempre do Lula, né? É tomar café da manhã, é almoçar, é ter dignidade neste país. Por isso que o povo vota no Fernando Haddad e na Manuela Dávila. Enquanto eles ficam dando rasteiras, dando chutes e tal, e vem falar em conciliação, tem um editorial do Estadão que fala isso, né, que a polarização é própria da política eleitoral. Porém, passada a eleição, deve prevalecer um espírito de boa vontade entre todos os cidadãos, governantes e governados, para que as dissensões não deem início a outra crise, esta de consequências imprevisíveis. E o primeiro a estar imbuído por este espírito de compromisso há de ser o vencedor nas urnas. Aí prossegue nesse lenga-lenga e tal. Agora, desde que não seja petismo, lulopetismo, desde que não seja povo, desde que não seja Constituição, democracia, progresso social, desenvolvimento, soberania nacional, desde que não seja isso, agora o resto tem que ser conciliado. Onde? No clube privado. Cercado por quem? Pela rataria pretoriana midiática. E pelo Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato. Essa é a polarização, isso é petismo e antipetismo. A questão, né, tem fundo ético. Tem aí um tal de Bruno Caraza, que é doutor em Direito e mestre em Economia, autor de Dinheiro, Eleições e Poder, um livro, né? As engrenagens do sistema político brasileiro, e do blog Espírito das Leis, espírito aqui espírito com sifão, símbolo do dinheiro aqui, né? Que diz que Fernando Haddad e o PT precisam entender que essa polarização entre direita e esquerda está impedindo o país, ele escreveu na Folha de São Paulo, está impedindo o país de crescer e se tornar menos desigual. É hora de deixar o projeto de poder de lado e governar para todos. Ou seja, esse negócio de luta de classes, de povo reivindicando melhores salários, reivindicando emprego, melhores condições de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura nas periferias, no sertão, etc., né, direito a tomar café da manhã, a almoçar, a jantar, a ter dignidade nesse país. Isso não. Eu entendi isso aqui. O PT precisa parar com isso, né, que tem esquerda, não tem mais esquerda nem direita, só tem direita. Como não tem esquerda nem direita, vai ficar equilibrar onde? No ar? O que está dizendo aqui é o seguinte, parem com isso, petistas. Para, que é o Bolsonaro, né? A direita aí toda. A direita de centro e a direita bolsonarista fascista. Parem com isso. Nós vamos pacificar o país. Como? Vamos invadir a Venezuela, acabar lá com os petistas da Venezuela. Depois a gente invade também Bolívia, invade o Paraguai, invade tudo aí. A gente resgata a lógica do Hitler, uma nova ordem. Não é à toa que o Bush, quando ele assumiu com esse discurso da nova ordem, logo após a queda do Muro de Berlim, o fim do bloco soviético, a nova ordem mundial.
Hitler puro. E aqui o discurso aqui do Mourão, segundo filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e o próprio Eduardo Bolsonaro, é o Hitler falando, claro. Pega lá o livro dele, Minha Luta, pega a Ascensão e Queda do Terceiro Reich, os documentos que o William Shirer, né, resgatou e reproduziu e traduziu. É puro Hitler. Não tem o que tirar nem pôr. Né? Aí a gente vai também para o editorial da Folha, que é a mesma coisa do editorial do Estadão. Esse negócio de pacificar, desde que não seja com o PT. Diz aqui, ó, manifestações de submissão ao enquadramento democrático também tem faltado a Fernando Haddad do PT, igualando ele com o Bolsonaro. Eles são meio bolsonaros, né? Quando eles igualam, eles são bolsonaros. Falando a mesma coisa do Bolsonaro. Diz aqui, o bordão eleição sem Lula é fraude. Cinicamente silenciado agora, carece de desmentido público. Claro que é fraude, vocês fraudaram as eleições, vocês fraudaram o resultado das eleições de 2014, o programa de governo de 2014. É uma fraude, claro que é uma fraude. É lógico que eles procuram dizer aqui o seguinte, então vocês não participam de eleição, já que é uma fraude e tal. Vejam como eles vão montando as arapucas, né? Como eles vão montando a emboscada. Então sai fora daí, ó, deixa aqui que a gente resolve na democracia. Vocês não são democráticos. Vamos participar da eleição e dizer o seguinte, esta eleição está fraudada, né, pela lógica do golpe que vocês deram na candidatura Lula. É por isso que eu digo aqui que é importante a gente ficar de olhos abertos, porque tem uma lógica aí. Eles deram golpe para quê? O petismo, antipetismo, mercado e povo, mercado entre aspas, mercado financeiro e povo. Deram golpe para isso. E eles estão, né, levando o processo golpista com essa lógica, levando as eleições com essa lógica. Se eles vão conseguir impedir a vitória do Fernando Haddad e Manuela Dávila é outra coisa, não dá para saber. Eu sempre digo aqui para a gente ficar alerta. Agora, se o Fernando Haddad e a Manuela Dávila ganharem, no dia seguinte eles estão conspirando, armando golpe. Tenho certeza disso. É a lógica do golpe, né, de levar, né, fraudaram, sim, o processo eleitoral com o golpe na candidatura Lula, né, não conseguiram barrar a vitória do Fernando Haddad e Manuela Dávila, depois eles vão fraudar o resultado. Não o resultado propriamente dito, o programa de governo. Quer ver aqui? Eles prosseguem dizendo isso, né? A agressão constante a decisões legítimas da Justiça e do Congresso, o golpe, o impeachment, bem como o recurso sistemático à corrupção nas gestões petistas, olha aí o discurso. Né? A corrupção, falando de combater a corrupção. Aquilo que eu falei, explorar a boa-fé do povo, mentir para o povo. Ainda não foi objeto de autocrítica da legenda nem de seu candidato. Autocrítica? Eles querem que o Haddad, o PT e tal, assumam que as mentiras da Lava Jato, a fraude, olha, é um intelecto rebaixado, né? Tá lidando com gente, com besta. Né? Isso aqui é para besta engolir, né? Para idiota engolir, incauto engolir, né? Fazer autocrítica. Não, nós roubamos mesmo, né? Nós roubamos a Petrobras, compramos um triplex pro Lula, compramos um sítio pro Lula lá em Atibaia, né? Compramos não sei o que, mais computadores para o Lula. Não sabe, pode ser isso, né? Porque não tem conta, não tem dinheiro, não tem nada, não tem escritura, nem de sítio, nem de... Nós compramos aqui, nós escondemos, enterramos. Né? Tal lugar assim, vai lá, cavoca lá, que tem lá uma caixa, uma lata, sei lá, que tá tudo lá, o dinheiro, as escrituras e tal. Estão fazendo autocrítica, nós somos os mesmos ladrões. Tá? É isso, né? Parece que está lidando com um imbecil, né? Com criança. O linguajar deles é isso aí, rebaixado. Né? Tampouco se viu ato de contrição petista pelo apoio incondicional à atroz ditadura venezuelana, que produz um dos maiores desastres humanitários da história sul-americana. Vai lá ver na Venezuela a realidade concreta da Venezuela. Ninguém vai. Por que não vai? Quem não vai lá, faz uma reportagem assim, ô, doutor Maduro, né, como é que é o negócio aqui? Né, como estava, como está, né, qual é a natureza da crise e tal? Ô, doutor ministro, doutor isso, doutor aquilo, alguém vai? Não, fica reproduzindo Casa Branca, Pentágono, CNN, etc. Né, Globo. É isso aí, né? Bolsonaristas pela metade. Aí perpassam as campanhas dos dois líderes nas pesquisas, desejos de intimidar a imprensa. Se democratizar a imprensa é de intimidar. Intimidar é o clube deles, né? O cartel mafioso deles. Reduzir o poder do Congresso, mentira. E de alterar por meios oblíquos o modo de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Aquele que o Dirceu falou que o Estadão falou. Então fala para o Estadão também. O Estadão falou a mesma coisa no editorial. A retórica de que haveria atalhos institucionais para resolver os graves problemas brasileiros não foi moldada na forma democrática. Não há solução fora desta Constituição.
E a solução que eles adotaram para dar o golpe na Dilma veio de onde? Né? O artigo, a Constituição tem que prevalecer, diz aqui, desde que você pule o artigo 5º. Vai lá, artigo 1, faz lá, artigo 2, artigo 3, artigo 4, artigo 6. Mas e o 5º? Não, o 5º não existe. Aquela história do trânsito em julgado, ninguém pode ser condenado, não sei o quê, o amplo direito de defesa, o devido processo legal, etc, etc. A Folha faz um outro editorial também tocando exatamente nessa questão que ela escreve aqui, um editorial de capa, acho que foi de domingo. De certo que os encargos federais com juros de 333 bilhões de reais nos últimos 12 meses estão entre os mais elevados do mundo, ser ponderados pelas dimensões da economia do país. O fenômeno, entretanto, é mais consequência do que causa do desequilíbrio das contas do Tesouro Nacional. Olha aí o ajuste fiscal. E esse desequilíbrio vem de onde? De acordo com a Folha aqui, a dívida do governo cresce de forma galopante porque seus gastos essenciais, como pessoal, custeio, programas sociais e investimentos, superam as receitas. Ou seja, é o teto aí, ó. Tem 333 bilhões de impostos que o povo pagou, o teto do povo, que fez assim, que subiu para cá e tal. E eles querem que baixe aqui mais ainda. Tá escrito aqui, ó. A dívida do governo cresce de forma galopante porque seus gastos essenciais com o pessoal, então corta pessoal, demite, corta salário e tal. Custeio. Custeio o que é? São os encargos que o Estado tem, né, para os programas sociais, então essas coisas do povo aí e tal, né, programas sociais, Bolsa Família, etc. e tal, né, e investimentos, construir estradas, né, transporte público, hospitais, investir, contratar médicos, enfermeiros, etc. e tal. Tudo isso aí, esse é o problema. O problema não são os 333 bilhões, né, de reais pagos em um ano. E dizem que houve tempo de sobra, né, para aprender que os fiascos do Plano Collor, que em 1990 fala do Plano Collor e tal, e mais recentemente da ofensiva de Dilma Rousseff pela redução forçada dos juros. Ou seja, ela tocou na caixa de marimbondo, né, a redução dos juros. Né. Esse é o grande dilema deles. O Valor Econômico, que é do Grupo Globo, dá uma notinha hoje dizendo o seguinte: sem interlocutor na área econômica do ajuste fiscal, sem gente lá falando do ajuste fiscal, gente do FMI, gente do mercado, né? Haddad é alvo de ruídos no mercado. Aí quer dizer o seguinte, que o Haddad tem que nomear um ministro-chefe, que é o cara que fala em nome do FMI, do ajuste fiscal, de Wall Street, como tem todos os candidatos da direita. Aí, por fim, tem aí um livro do Bruno Caraza, que é um jornalista, doutor em Direito e mestre em Economia, né? Escreveu aí algumas obras e tal. Ele está lançando um livro que se chama Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro. Que ele diz que, ele fala do ministro da Economia, a importância que tem esse ministro da Economia. Aí lembra do caso do Itamar Franco, vem da ditadura, do Mário Henrique Simons, assim, do Delfim Neto. Ele fala aqui do Itamar Franco, né, que ele foi obrigado a conceder amplos poderes para o Fernando Henrique fazer o Plano Real. E aí ele diz aqui que não existe FHC sem Itamar Franco, Itamar Franco sem FHC. Diz que não existe FHC sem o Pedro Malan e o seu time de amigos, aquela turma lá turma dourada da PUC do Rio de Janeiro, que eu falo sempre aqui, né? A turma do FMI, das malinhas, né, que viraram todos ricos, banqueiros e tal. E diz que também aqui o Plano Real também foi fechado na última hora, com o presidente Itamar Franco questionando cada ponto. E o então ministro da Fazenda, Rubens Recupero, à beira de pedido de demissão. O Itamar estava controlando aquela turma lá, né? Tira isso aqui, põe aquilo lá. Aí começaram um bombardeio, já falei aqui, contra o Itamar Franco. E por fim, dizem que Palocci, pouco antes de cair, tentou emplacar seu sucessor e ouviu de Lula. O Lula dizendo: o Ministério da Fazenda tem que ser alguém da minha confiança, não da sua. O Palocci era do mercado, né? De Wall Street, da Globo, etc. e tal. Aí o Lula falou: não, o ministro que indica sou eu, não é você. Algo como o Fernando Haddad está falando aqui. Quem fala pela economia sou eu, não o oráculo do FMI, de Wall Street. Essa aqui é a grande diferença do petismo e do antipetismo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.